Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das imagens mais bonitas e, olha, mais profundas de toda a fé, a ideia da igreja como a noiva de Cristo. E isso vai muito além de uma simples poesia, viu? É uma metáfora que revela o coração de um relacionamento divino. Bem, tudo começa aqui nessas palavras do apóstolo Paulo. Elas são a base para tudo que a gente vai conversar. E essa comparação não é por acaso, não. Ela estabelece um padrão de amor, de sacrifício, que tem um objetivo muito claro: uma união perfeita no final. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. A chave para entender essa verdade espiritual tão profunda está meio que escondida bem na nossa frente, sabe? Nas tradições de casamento da época de Jesus. Então, bora seguir essa jornada passo a passo. O ponto central aqui é que essa analogia transforma a fé. Ela deixa de ser vista só como um monte de regras a seguir e passa a ser entendida como um relacionamento, uma aliança de amor de verdade. Para a gente decifrar essa imagem, a gente precisa voltar no tempo. O noivado hebraico, o erossim, era muito mais que um simples pedido. Era um compromisso legal e espiritual, selado com rituais que tinham um peso enorme. É só a gente pensar na história de Rebeca sendo escolhida para Isaac, sabe? Um processo todo feito com muita solenidade e um propósito divino por trás. Agora vamos dar uma olhada na primeira fase desse processo todo, os compromissos que o noivo assumia logo de cara, que eram super sérios. E tudo começava com um preço. Olha que interessante esse conceito do mohar. Não era uma transação comercial, tá? Não era comprar uma pessoa. Era um gesto de honra. O noivo demonstrava o valor inestimável da noiva e, de quebra, compensava a família dela pela perda de um membro tão querido. E aqui está a conexão direta e que é, uau, super poderosa. O mohar pago pela igreja não foi ouro nem prata. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. Esse ato define o valor da igreja. Ela vale a vida do próprio noivo celestial. E a própria Escritura reforça essa ideia de um jeito bem explícito, né? Ecoando perfeitamente esse conceito do mohar. Mostra que somos preciosos, que fomos resgatados por um custo infinito. Depois do preço, vinha a aliança. O noivo oferecia uma taça de vinho. Se a noiva bebesse, era o sim dela. Sua familiar? Pois é. Na última ceia, Jesus ofereceu o cálice, chamando-o de a nova aliança no meu sangue. Então, toda vez que a comunhão é celebrada, é como se a noiva estivesse reafirmando o seu sim ao noivo. Vamos avançar para a próxima fase, que é fascinante. Depois do noivado legal, tinha um período de separação. O casal já estava comprometido, mas ainda não vivia junto. Durante essa espera, cada um tinha uma tarefa importante. O noivo ia preparar a casa, exatamente como Jesus prometeu aos discípulos que faria. Enquanto isso, a noiva se preparava, vivendo de forma consagrada, dedicada ao seu noivo. Lembra um pouco a rainha Esther, que passou por todo um período de purificação antes de se apresentar ao rei. E esse é o ponto-chave. Esse período de espera é o tempo em que a gente vive agora. A igreja está no mundo, mas não pertence a ele. A sua função é a santificação. É como se estivesse preparando o seu vestido espiritual, mantendo ele limpinho para o grande dia. E depois da espera, vem o momento mais dramático, mais aguardado de todos: o retorno do noivo para finalmente buscar a sua noiva. E a chegada não era nada discreta, era um evento. Tenta imaginar a cena. O noivo aparecia de repente, com um cortejo todo iluminado por tochas e o som bem alto de uma trombeta. Isso lembra a gente na hora da parábola das 10 virgens, né? Onde estar pronta era a chave. A noiva não sabia o dia nem a hora, então precisava estar sempre vigilante. E essa conexão é impossível de ignorar. O som do chofar no casamento antigo é um eco profético do som da trombeta, que, segundo a Bíblia, vai anunciar o retorno de Cristo para a reunião final com a sua igreja. E assim a gente chega na nossa conclusão, focando no objetivo final de todo esse processo: a apresentação da noiva perfeita para o seu noivo. Olha, esse slide resume de um jeito incrível tudo que a gente viu. Desde a escolha até a festa final, cada etapa do casamento judaico tem um paralelo perfeito na jornada de Cristo e da igreja. A escolha, o preço pago, a preparação, a espera, o retorno e, finalmente, a grande celebração, as bodas do Cordeiro. Mas o que quer dizer ser uma noiva sem mancha nem ruga? A mancha ou mácula se refere às sujeiras externas, à contaminação do mundo, como uma roupa que suja no caminho. Já a ruga é algo mais interno, é a perda do fervor, do primeiro amor, sabe? Um envelhecimento espiritual. O trabalho de Cristo, então, é purificar a igreja das duas coisas.
No fim das contas, essa metáfora toda nos convida a mudar a nossa perspectiva. Não se trata só de sermos servos de um rei ou alunos de um mestre. Se trata de sermos o objeto do amor mais profundo e dedicado que existe, vivendo numa expectativa alegre por essa união final. E a gente termina com essa reflexão. Se a jornada da fé é, na verdade, uma grande história de amor cósmica, como é que isso muda a maneira como a gente vive o nosso dia a dia? Como se vive em preparação constante para esse encontro? Fica aí algo para a gente pensar.